Bom dia, igreja. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Gostaria também de dar as boas-vindas àqueles que estão assistindo o nosso culto pela internet. Sentimos a sua falta aqui na igreja, mas que você seja abençoado onde quer que você esteja, que a palavra do Senhor venha atingir o seu coração onde você estiver. Amém? Igreja, é um prazer muito grande estar com vocês novamente. Nosso pastor Renato e Cláudia estão passando uma semana de férias, bom descanso, aproveitando. Não sei quantos de vocês viram as fotos que o pastor tem compartilhado do cruise deles, mas eles estão descansando, mas já vão estar de volta essa semana, domingo que vem o pastor está de volta. Mas é uma honra toda vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com vocês no Ministério Português. No nosso Ministério Inglês, a gente tem passado por uma série de mensagens com o tema dos valores do Reino de Deus. Os valores do Reino de Deus. E o motivo pelo qual estava pesado no meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja é porque nós passamos por momentos difíceis nessa terra, nesse país, principalmente nós como imigrantes. E como crentes, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, quando a gente faz parte do povo de Deus, nós encontramos desafios que são ainda mais difíceis. Não só os desafios do dia a dia, que caem sobre todos, mas desafios específicos daqueles que são chamados pelo Senhor. E muitas vezes isso na vida traz para a gente medo, incertezas, dúvidas, que a gente pergunta a nós mesmos e a Deus: Pai, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou tomando as decisões certas? Será que eu estou criando a minha família, os meus filhos no caminho certo? Como interpretar o que está acontecendo no mundo ao meu redor, na minha família, na minha igreja? Então nós, como filhos de Deus, nós, como pessoas que levamos a palavra de Deus a sério, nós que temos um relacionamento com Deus, de vez em quando a gente tem que ser relembrado, refrescar a memória, de quais são os valores do reino de Deus. Porque a realidade é que nós pertencemos ao reino de Deus, mas vivemos num mundo que não segue os valores de Deus. Por isso que volta e meia nós temos essas dificuldades, essas dúvidas, essas questões. Que a vida, se ela fosse de acordo com todas as vontades de Deus, com todos os valores de Deus, não seria como ela é. Então, como que a gente lida com essa diferença de reinos? O reino de Deus e o reino do mundo. E hoje, especificamente, a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês é que quando nós temos uma visão de reino, quando os nossos olhos, os nossos corações estão abertos para o reino de Deus, a gente reconhece que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Então eu encorajo você, aqui na igreja ou que está seguindo pela internet, de abrir as suas Bíblias nesse momento. A passagem vai estar na tela. Nós vamos estar no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. E eu vou estar lendo do versículo 1 ao 18. E aqui Jesus falando com seus discípulos, revelando a ele parte dos valores do reino de Deus. Especificamente revelando o que significa que o Senhor é o nosso pastor. João, capítulo 10, começando no primeiro versículo. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Verso 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: eu digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Agora o ladrão, ele vem para roubar, para matar, para destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou a minha vida à espontânea vontade e tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Igreja, vamos orar juntos? Pai amado, Senhor, aqui estamos, Senhor, na Tua casa, como Tuas ovelhas. Ovelhas que muitas vezes estamos quebrantadas, ovelhas que muitas vezes estamos desviadas, mas temos uma promessa na Tua palavra que o Senhor é o nosso pastor que cuida de cada uma das Suas ovelhas. Então, Pai, te pedimos, Senhor, que nesse momento Teu Espírito Santo esteja falando através da Tua palavra. Toca, Senhor, nos nossos corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O que é o reino de Deus? Quais são os valores do reino de Deus? Jesus veio a essa terra para nos revelar a verdade, para nos ensinar quem Deus é, como Ele nos ama, como Ele cuida de nós. E Jesus, na sua sabedoria, na sua inteligência, resolveu revelar para a gente que no reino de Deus, uma das ilustrações que nos ensinam como que funciona o seu relacionamento com o Deus é que você é ovelha e Deus é pastor. O que isso quer dizer? Por que Jesus usou essa ilustração? Qual é a especialidade? Qual é o significativo dessa ilustração? Ovelha é um animal muito curioso. Ovelha não é a mais inteligente dos animais.
É difícil ensinar a ovelha a fazer truque, para pular, para rolar, que nem a gente faz com cachorros ou até com outros animais, com golfinhos, que tem uma inteligência maior. A ovelha não é um animal muito inteligente. A ovelha se perde. É fácil a ovelha andar, se distrair e se perder do rebanho. Ovelha é um animal que não tem naturalmente um sistema de defesa. Quando vem um animal predador, a ovelha não corre muito rápido, não tem como fugir do lobo, do leão, da onça. A ovelha anda devagar. A ovelha não tem chifres ou algo de proteção que possa dar um coice ou alguma coisa desse. A ovelha é um dos animais que são mais... não tem como se defender. A ovelha não é muito inteligente, a ovelha não se defende muito bem, a ovelha se distrai. Por isso que a ovelha é um dos animais que necessita de ter um guia. E a gente chama essa pessoa de o pastor. O trabalho do pastor, na maioria das vezes, é guiar a ovelha para as gramas, para elas poderem comer. A ovelha não encontra alimento sozinha. É de quando a ovelha se perde, se distrai com uma coisa ou outra, de trazer a ovelha de volta para o rebanho. E o trabalho do pastor é de proteger a ovelha, porque quando o lobo vem, o leão vem, o urso vem, a ovelha não tem muito o que fazer. E foi exatamente o animal ovelha que Jesus, quando quer revelar os valores do reino de Deus, como que Deus nos vê, foi essa ilustração que ele trouxe para nós. Você quer entender quem você é no reino de Deus? Você é como uma ovelha. Às vezes a gente se sente todo poderoso, todo inteligente. Mas Deus, quando olha para a gente, vê que a gente não entende as coisas. Se distrai muito facilmente. Acha que algo é bom para a gente quando é muito ruim para a gente. Que a gente se perde facilmente. E quando os desafios, os perigos da vida vêm para nós, a gente não tem como se defender. Meu irmão, minha irmã, para você estar ciente dos valores do reino de Deus, de como que Deus vê a você, vê a mim, você tem que aprender que no reino de Deus, eu, você, nós somos ovelhas. E quando a gente se acha importante, quando a gente se acha inteligente, quando a gente se acha astuto, quando a gente se acha poderoso, quando a gente se acha, na verdade a gente está nos iludindo. Na verdade a gente está perdido. Na verdade a gente não está andando para frente, a gente está andando para trás. Por isso que Jesus, no momento no seu ministério, orou uma oração que eu achei tão diferente. Jesus orou: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor escondeu o reino de Deus dos sábios e dos fortes. E toda vez que eu leio isso, eu falo: nossa, essa oração parece estar errada. Deus escondeu o reino, a gente acha que Deus quer mostrar o reino, revelar o reino, dar o reino. E Jesus está agradecendo a Deus que ele escondeu o reino. Mas ele esconde o reino de quem se acha importante, de quem se acha forte, de quem se acha inteligente. E ele revela o seu reino para quem reconhece que é ovelha. Quando nenéns e crianças queriam chegar perto de Jesus, os discípulos de Jesus ficaram extremamente ofendidos. Esse é o nosso mestre. Vai trazer criança, neném para perto deles? Não, ele é o ensinador, ele é o professor. Criança não vai aprender nada. Tira essas crianças daqui. Foi o que os discípulos fizeram. Mas Jesus se irou com seus discípulos e falou: de jeito nenhum. No meu reino,
entra quem é como elas. O meu reino é para elas. Não é para os inteligentes, para os fortes, para os que se acham. É para quem vem para mim como criança, como ovelha, que fala, Senhor, eu preciso de Ti, senão eu me perco. Eu preciso de Ti, senão eu não tenho como me defender. E algo que é muito interessante que João disse é que quando Jesus estava explicando exatamente isso, o verso 6 diz que os seus discípulos não compreenderam o que ele estava falando. Ele, como mestre, como pastor, está ensinando. Eu sou pastor e você é ovelha. E mesmo assim, eles não estavam captando muito bem a mensagem. Meu irmão, minha irmã, se você está passando na sua vida por momentos que não faz sentido, passando por desafios que você não entende como que você chegou aqui, para onde que você está indo, o que está acontecendo ao seu redor, deixa eu te explicar por que você está passando por isso. Você é ovelha. Você precisa de um pastor. Isso foi algo que Deus criou e colocou no nosso coração. Eu, você, a gente necessita de Deus. Deus não criou você e não me criou para sermos independentes dele. Ele fez isso na criação. Criou você para você precisar de Deus. Como uma ovelha necessita de um pastor. Eu fico imaginando de uma criança, neném, que sente fome, sente frio, sente as necessidades, mas não tem como se explicar. Então a criança faz o quê? Ela chora. Ela necessita de uma mãe, de um pai que sabe o que está acontecendo. Você está chorando? É porque você está com fome. Você precisa se alimentar. Mas a criança só chora. Só sabe que tem alguma coisa errada. No reino de Deus, você e eu, nós somos como aquela criança. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não tem todas as respostas de por que isso acontece, por que eu sou assim, por que o mundo é assim. Nós não temos esse conhecimento. E isso, Deus fez o mundo dessa forma para que nós pudéssemos depender dele. Como uma ovelha depende do seu pastor. Se você, meu irmão, minha irmã, está tentando viver a sua vida independente de Deus, você não está agindo conforme os valores do reino. Deus não quer você independente dele. Inteligente como os cachorrinhos ou como outros animais. Deus te vê como ovelha. Que precisa dele. Todos os dias. A gente vê isso desde o início. No jardim do Éden, que Deus todos os dias vinha para conversar com Adão e Eva. Ele queria esse relacionamento. Antes do pecado entrar no mundo, já era assim. Deus queria essa dependência do ser humano com ele. Pai, pastor, conversa comigo, me ensina, me mostra, me guia. Eu estou andando por aqui. É esse caminho mesmo. Irmãos, essa ilustração de ovelha vai além. Jesus fala não somente da nossa necessidade, da nossa dependência, mas ele fala que porque nós estamos num mundo que não age conforme os valores de Deus, existem perigos que a gente tem que estar com os olhos abertos. O primeiro perigo que ele revela aos seus discípulos é o do ladrão e do assaltante. Que no reino de Deus, o Senhor é o nosso pastor, mas existem falsos pastores, que ele chama de ladrão e assaltante. E ele revela aos seus discípulos como reconhecer quando um agente entra nas nossas vidas, que não é o nosso Senhor, o nosso pastor. Ele fala, o ladrão não entra pela porta, ele entra pelos fundos. Ele pula a cerca, ele pula o muro. Ele não é direto com você.
E Jesus está falando isso para nós, como ovelhas, para nós estarmos cientes que nesse mundo existem ladrões e assaltantes. Não só que roubam o seu celular ou o dinheiro do seu banco, mas que estão atrás da tua alma, das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Existem ladrões e assaltantes. Então, como ovelha, a gente tem que estar com os olhos abertos, com os ouvidos abertos. Que não é qualquer pessoa que vem para a sua vida que é para te abençoar. E por isso Jesus diz que o ladrão, ele vem para roubar, para destruir e para matar. Como ovelha, não é para a gente andar com medo, a gente não precisa ter medo, mas nós temos que ter ciência, maturidade de entender que o perigo existe e quer atacar a sua vida individualmente, quer atacar a sua família, o seu casamento, os seus filhos, quer atacar a igreja do Senhor. Que existe um inimigo, existem ladrões. Então nós, como ovelha, temos que entender as nossas necessidades, mas temos que entender que o inimigo existe e é real. Ele não simplesmente, Jesus, revela para nós o perigo, mas ele promete para nós que ele, como pastor, vai nos defender. Não é você que vai se defender. As respostas dos seus problemas e das suas dificuldades não estão em você mesmo. É Jesus agora explicando para nós, como suas ovelhas, como seus filhos, falando: existem ladrões, eles querem atacar a sua vida, mas eu sou o seu pastor. Eu vou te defender. E eu estou disposto a dar a minha vida por você. Então não fique com medo. Reconheça o perigo, mas descanse no seu pastor. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Você não foi esquecido. Você tem um pastor que dá a sua vida para te proteger. Isso nos faz, mesmo como ovelhas que não têm chifre para defender, que não têm como correr forte, isso dá para a gente paz. Dá para a gente esperança. Que ao caminhar, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós temos um pastor que nos protege, que nos guia, e nós estamos seguros. Deus revela para a gente que nós somos ovelha, revela para a gente que tem um inimigo, e depois ele faz uma passagem que ele fala do assalariado. E algumas semanas atrás eu tive o prazer de participar de uma conferência no estado de Dallas, que foi sobre aconselhamento. O tema da conferência era o Ministério Aconselhador de Jesus Cristo. Em uma das sessões, o pastor estava fazendo uma exposição nesse texto, e quando chegou nessa parte do assalariado, algo que aquele homem, aquele pastor estava falando, não encaixou muito bem comigo. Voltei para casa, fui na Bíblia, olhei, vi diferentes versões, diferentes traduções e tinha alguma coisa que não estava encaixando. E na nossa denominação, na Igreja Presbiteriana da América, um dos requerimentos para você ser ordenado como pastor, que você tem que ter um conhecimento básico das línguas originais da Bíblia, o hebraico e o grego. Porque 99,9% dos versículos das Bíblias, a tradução está correta, está certinha. Mas, especialmente para nós, que muitos de nós falamos duas línguas, tem certas coisas que é muito difícil de traduzir.
Tem certas coisas que culturalmente são difíceis de você trazer de uma cultura para outra. Então eu estava com isso no meu coração, quando eu cheguei, estava olhando essa parte, falei, tem alguma coisa aqui que está faltando. Eu tive que ler no grego para entender o que estava acontecendo aqui. E eu gostaria de compartilhar para vocês o que eu descobri nesse texto especificamente. Jesus diz que o assalariado não é o pastor. Jesus diz que o assalariado, as ovelhas não pertencem a ele. E que quando o lobo vem, o assalariado foge. E o termo que é traduzido aqui, é traduzido no inglês, é porque ele não se importa com as ovelhas. E foi esse termo que eu estava tentando entender o que isso significa. Esse termo não se importa acontece outras vezes no Novo Testamento. Deixa eu compartilhar com vocês. Tem uma história que Jesus e seus discípulos estão viajando de barco. E no caminho uma tempestade vem. Uma tempestade tão forte que mesmo aqueles discípulos, que muitos eram pescadores, estavam com medo, achando que o barco ia afundar. E no meio daquela história, os discípulos estão lá tentando salvar o barco, tentando tirar a água do barco, eles olham para o lado e fazem, cadê Jesus? E quando eles vão procurar Jesus, Jesus está dormindo no fundo do barco. E aquilo choca os discípulos de uma forma tão grande, eles estão achando que eles vão morrer e Jesus está dormindo, que eles acordam Jesus, o que eles falam para Jesus? Jesus, você não se importa com a gente? Você não se importa que nós vamos morrer? É outra passagem que essas palavras acontecem. Tem uma outra história que essa palavra aparece também. Que é quando as irmãs Maria e Marta estão recebendo Jesus na sua casa. E Marta está preocupada em fazer a comida, em organizar a casa, e está toda preocupada em fazer um monte de coisa. E a sua irmã Maria, em vez de ajudar Marta com a comida, com os pratos, com a casa, Maria senta aos pés de Jesus e quer aprender com Jesus. E Maria está lá, Marta está lá toda preocupada, toda fazendo. Quando ela vê Maria sentada, ouvindo Jesus, ela diz, Jesus, você não se importa que eu estou aqui trabalhando e minha irmã não está fazendo nada? Esse não se importa é a forma que é traduzida, mas é mais do que isso. Quando essas pessoas falam que Jesus não se importa, não é porque ele não se importa. É questão de prioridade. É claro que Jesus se importa com os seus discípulos. Ele não estava dormindo porque ele não se importa. Ele estava dormindo porque ele sabia que eles iam chegar do outro lugar. Eles não iam morrer. Não era responsabilidade de Jesus de fazer com que a viagem fosse tranquila e calma e do jeito que eles quiseram. Essa não era a prioridade de Jesus. Jesus estava cansado. Jesus precisava descansar. E ele sabia que ia ter uma tempestade, que ia ser difícil, que eles iam ficar com medo, mas que eles iam ficar bem. Então não era que ele não se importava. Jesus tinha uma outra prioridade. Quando Marta vem para Jesus e fala, Jesus, você não se importa que eu estou aqui trabalhando? Não era que Jesus não se importa. É que a prioridade de Jesus foi, não, a Maria escolheu a coisa certa. Ela escolheu aprender de mim, ela escolheu um relacionamento comigo. Agora vamos voltar à nossa história. Jesus conta que o assalariado é uma pessoa que tem um contrato com o pastor. Se o pastor tem que viajar ou descansar ou alguma coisa, ele deixa as suas ovelhas debaixo de um assalariado. Alguém que tem um contrato com o pastor, olha só, enquanto eu não estou aqui, vigia minhas ovelhas. É um contrato. Agora, Jesus foi muito claro em dizer, as ovelhas não pertencem ao assalariado.
ele por um momento e por um tempo está as vigiando, está as guiando. E esse contrato, esse trato que o assalariado tem com as suas ovelhas, ele tem um limite. E esse limite acontece quando o quê? Quando o lobo vem. Quando o lobo vem, o assalário reconhece, olha só, o meu trabalho é vigiar, é guiar, mas agora com o lobo, meu trabalho acabou. Então, o que Jesus está ensinando aqui para as suas ovelhas, para nós como os discípulos, é que existem pessoas, homens e mulheres, que são dados a responsabilidade, o privilégio de cuidar das ovelhas, de tratar das ovelhas, em nome do pastor. Mas esse tratamento, esse cuidado é limitado, porque as ovelhas não pertencem a eles. E quando o lobo vem, as ovelhas não é para correr para o assalariado, é para correr para o pastor. Porque é o pastor que dá a sua vida para as ovelhas, não o assalariado. A ovelha que conta com o assalariado protegendo, ela vai ser dispersa e comida pelo lobo. Porque a ovelha não pertence ao assalariado. Meu irmão, minha irmã, você e eu, nós somos ovelhas. Criados para sermos dependentes de Deus. Nesse mundo, existe perigo. Ladrões e lobos que vêm para matar, destruir e roubar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Mas nós temos um pastor, um Senhor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E no reino de Deus, Deus chama homens e mulheres para, por um tempo, vigiar o rebanho. Para olhar as ovelhas, para tomar conta das ovelhas. Mas esses homens, essas mulheres são os assalariados, eles não são o pastor. Eles não vão dar a vida pela ovelha. Eles não vão proteger as ovelhas do lobo, porque é o pastor que protege as ovelhas do lobo. Eu mencionei para vocês que eu fui nesse acampamento em Dallas. E quando eu estava lá, eu percebi que nas igrejas, nos crentes, estava uma atmosfera triste. Porque para os que têm seguido as notícias nos noticiários e que tem acontecido, vários homens, especialmente homens e pastores, principalmente na área de Dallas, notícias têm sido reveladas de pastores e líderes religiosos que têm falhado moralmente. Pessoas muito respeitadas não só nesse país, mas no mundo, que foram revelados pecados e falhas. E eu pude ver pessoalmente o choque que isso criou na igreja e na comunidade cristã. Eu achei que foi algo divino que Deus estava falando ao meu coração, de que muitas vezes nós, como crentes, como igreja, a gente cria um relacionamento que não é sadio com os nossos líderes. A gente confunde o pastor com pastores. Homens e mulheres que têm uma obrigação, que têm um chamado de cuidar das ovelhas por um tempo. Mas a gente esquece que eles são assalariados. Não são eles que dão a vida por nós. Não são eles que vão lutar contra o lobo e o leão. O único que dá a sua vida pela igreja é o Senhor, o nosso pastor. Os assalariados, eles têm uma posição de honra. Eles têm um chamado. Mas as ovelhas não os pertencem. E existe um momento que esse relacionamento tem um limite. Por isso que é tão importante para nós, como discípulos, como ovelhas, para a gente entender quais são os valores
do reino de Deus. Que às vezes a gente se perde, às vezes a gente se confunde, às vezes a gente anda para um lado achando que está indo para o lado certo e como ovelha a gente está perdidinho. E a gente precisa do Senhor, o nosso pastor, para nos relembrar quem somos, quem Ele é. Este, meu irmão, minha irmã, é o valor do reino de Deus. Ele dá a sua vida por você. E existem momentos, existem dificuldades, existem coisas que só Jesus pode fazer por você. Não é pastor de igreja, não é ministério, não é ninguém. Você tem que ir direto para o seu pastor, porque ele dá a sua vida por você. É uma honra servir essa igreja. Mas no momento que eu achar que vocês me pertencem, é quando esse ministério vai abaixo. É uma honra receber o carinho e o respeito de vocês. Mas vocês têm que entender que eu sou assalariado. Que eu também preciso correr para o pastor. E que quando o lobo vem, o único que vai defender a igreja é o nosso pastor. Igreja, você se levanta comigo? Jesus, ao ensinar as suas ovelhas, fala que a ovelha reconhece a voz do pastor. Aquele que pertence a Deus reconhece quando o pastor fala com ele. E o texto que nós lemos hoje, eu vou ler mais uma vez para você. Esse é o seu pastor falando contigo. Eu procurarei as ovelhas perdidas. Eu trarei de volta as desviadas. Eu enfaixarei aquelas que estiverem feridas. Eu fortalecerei aquelas que estiverem fracas. Eu criarei uma aliança de paz com elas. E na estação própria, eu farei descer a chuva, chuvas de bênção. Irmão, vamos fechar os nossos olhos nessa hora. E nesse momento, ter um momento íntimo, agora de ovelha com pastor. Aquele que promete dar a sua vida por você. Que reconhece as suas feridas. Reconhece quando você está fraco. Aquele que quando te vê perdido, não fica com raiva, mas tem misericórdia e graça para te trazer de volta. E aquele que te promete que na hora certa a chuva de bênção vai cair sobre a sua vida. Converse com seu pastor nessa hora. Abra o seu coração para ele. Mostre para ele as suas feridas. Revele para ele as suas dúvidas. Jesus é o bom pastor que cuida de nós. Oh, Pai. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos e ouvidos para ver o Teu reino.
para reconhecer a tua voz. Obrigado, Senhor, pelo convite que o Senhor nos oferece a pertencer ao teu rebanho, para ser cuidado individualmente por ti, o nosso pastor. Senhor, ouça, Senhor, as nossas orações. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Nos proteja, Senhor, dos perigos dessa vida. Encha-nos de esperança e de fé, de confiança, Senhor, que nós dependemos em Ti, Senhor. Necessitamos de Ti, Senhor. Continue, Senhor, nos guiando passo a passo, dia após dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Igreja, o altar vai estar aberto. Para aqueles que necessitam oração, querem ter um momento aqui na presença de Deus. Mas até que nos venhamos de novo, receba a bênção do nosso Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, seu Filho, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Tenha uma boa semana.